A paz do Senhor Jesus, estamos aqui com mais uma aula de escatologia, falando sobre a grande tribulação, né? Lembrando que o período da tribulação ele é dividido em duas etapas. A primeira etapa é chamada como a tribulação e a segunda etapa como a grande tribulação, né? Quer dizer que é um prazer estar falando sobre esse assunto para você. Lembro que nós já temos muitos vídeos a respeito do assunto de escatologia, e durante a nossa aula, às vezes nós mencionamos algumas coisas muito rápido, porque alguns pontos nós já temos um vídeo inteiro sobre o assunto. Então é importante você entrar na playlist da Igreja Unida do Jardim Ângela. Se você for lá no campinho Escola Bíblica Dominical, você vai poder ver toda a sequência dos vídeos a respeito de escatologia. Eles não esgotam o assunto, muito longe disso, mas te darão uma boa base para você entender do que se trata a escatologia bíblica. Bom, estamos falando da Grande Tribulação, parte 3, e nós vamos falar aqui sobre a hora da tribulação. Então, em que momento que ela acontece? Em que momento na história ela irá acontecer? Tá? Então, isso nos obriga a voltar ao assunto das 70 semanas de Daniel. Eu não vou falar aqui o que nós falamos em 2 ou 3 vídeos, falamos em vários vídeos, citamos as 70 semanas de Daniel, onde a gente fala detalhadamente, mas eu preciso pegar algumas informações de lá para a gente entender, porque dentro das 70 semanas de Daniel está encaixada a grande tribulação. Então, por que é importante a gente lembrar dessa profecia? Porque essa profecia das 70 semanas de Daniel, tá, ela estabelece um método literal de interpretação da profecia. Então, eu não posso espiritualizar as 70 semanas. A partir do momento que eu encaro ela como algo literal, onde aqueles períodos eu consigo atribuir, mensurar um tempo para cada período, e a gente consegue comprovar isso pelos vídeos que nós fizemos atrás, ok? Esse método literal de interpretação, ele acaba sendo validado, legitimado pelo que já aconteceu. Então, com base em tudo que já aconteceu, nós já tivemos 69 semanas concluídas. Obviamente que a última semana vai seguir o mesmo padrão de análise. Tá? Alguns até concordam que as 69 primeiras semanas foram literais, mas acho que a 70ª ela tem que ser vista de forma simbólica. Eu não entendo porque Deus usaria duas formas para nos explicar algo, tá ok? Então, vamos lá. Agora, uma coisa interessante, né? A grande maioria dos estudiosos de teologia, de escatologia, mesmo de outras correntes, eles interpretam também que um período dessas 70 semanas, no mínimo, ao menos uma parte é interpretada literalmente. Tá? Então, é importante a gente olhar para a profecia 70 semanas, que estabelece uma análise literal. Tá? Então, com base no raciocínio literal, eu vou fazer eu vou fazer uma análise literal também da última semana de Daniel. Bom, as 70 semanas de Daniel, ela demonstra também a verdade das Escrituras. Ela é uma profecia que ela testemunha como a Bíblia ela é verídica. Tá? Então, se toda a profecia todas as partes da profecia dela se cumpriram até agora, ou seja, e ela está na Bíblia, ela é um dos testemunhos de que a Bíblia é verdadeira. Então, isso nos dá tranquilidade para analisar a grande tribulação. Outro ponto também, a profecia apoia a visão de que a igreja é um mistério que não foi revelado no Antigo Testamento. Tá? Então, por que é importante a gente mencionar isso?
Porque a gente explicou nos vídeos anteriores que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. E as 70 semanas de Daniel, ela trata especificamente, né, com a cidade e com o povo judeu, por razões que nós já explicamos atrás. Então, por quê? O Velho Testamento, ele não traz à tona o mistério da igreja. Então, dentro da profecia das 70 semanas, não há em nenhum momento uma análise que nos leve a encarar algo sobre a igreja, mas sim sobre o povo de Israel. Ok? E também com o povo de Israel, com as nações gentílicas, né? Bom, e para finalizar, a profecia nos dá a cronologia divina da profecia, né? A profecia nos dá a cronologia divina dessa profecia. Ela estabelece uma cronologia. Então essa cronologia foi interrompida, entrou a época da igreja e agora nós estamos aguardando o momento da grande tribulação. Então, quando ela vai acontecer? Após o arrebatamento da igreja. Pode ser hoje, amanhã, daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, a gente não sabe o tempo, ok? Mas nós sabemos que está muito perto, por tudo aquilo que a gente vem defendendo nas nossas aulas aí, ok? Bom, alguns fatores importantes da profecia de Daniel, tá? É importante quando a gente olha para 70 semanas, e ela é fundamental para entender a tribulação, tá? Ela fala ela se relaciona com o povo e a cidade. Tá? O segundo ponto, essa profecia ela traz a pessoa de 2 príncipes. Estamos pegando rapidamente o que nós falamos em muito tempo, né, em 2 ou 3 vídeos, eu não lembro ao certo. Okay? Fala de 2 príncipes, um que seria Jesus, que já morreu, e o outro que seria o tal do anticristo. Ok? Ela também fala que haveriam 3 períodos em questões: 7 semanas, 62 semanas e uma última semana. Então, 7 semanas já aconteceram, 62 nós já delimitamos isso no espaço de tempo, ok? Agora falta a 70ª semana. A gente estudou quando que começou desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, quando começou a contagem, a gente já explicou lá atrás, até o surgimento do Messias, tal. Bom, enfim, e a profecia consta que o príncipe seria morto, Jesus foi morto, tudo isso nós já discutimos, tá ok? Até que a gente chega na semana em questão, que é a semana da tribulação, tá? Na 70ª semana, ok? A Bíblia fala no versículo 7, de 9 a 27 de Daniel, que haveria uma firme aliança. Tá? A gente já vai ler o versículo do anticristo, ou desse príncipe que viria, ok? Com Israel. Tá? E por que é importante? Israel é parte fundamental dessa semana. Tá? Fundamental. Tá? E no meio dessa 70ª semana, ok? O anticristo vai romper, né? Israel vai romper com o anticristo, tá? Vamos ver o que diz o versículo 9, capítulo 9, versículo 27 de Daniel. Olha, e ele firmará, ele quem? Esse príncipe, o anticristo, lá atrás a gente explicou, ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Olha, então ele fará uma aliança, e na metade, ok, ele fará cessar o sacrifício. Por que é importante mencionar isso? Porque durante o período da tribulação, Israel estará num avivamento, vamos dizer assim, tá? Porque eles acreditam que o anticristo seria o Messias, eles voltarão a oferecer
sacrifícios e oblações, né, que são as ofertas, né? E na metade da semana ele rompe e cessa o sacrifício e cessa a oblação, ok? Entra a abominação no lugar santo, ok? E aí Israel percebe na metade da semana que o tal do anticristo não é o Messias, tá ok? É lógico que ele não vai ser chamado de anticristo, tá? Ele terá um tratamento honroso, né? Tá, um pouco mais ainda sobre as 70 semanas. Tá? Ao final do período da tribulação, ele tem um propósito, nós já falamos atrás, nas aulas anteriores, ok? Finalizando os 7 anos da grande tribulação, a tribulação e grande tribulação, tá? Israel alcança bênçãos. Quais são essas bênçãos? Primeiro, cessará toda transgressão, que está lá em Daniel 9:24, cessará a transgressão, por fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. São bênçãos que serão entregues para Israel ao final da 70ª semana. Então, o Senhor estabeleceu 70 semanas para botar a casa em ordem. Espiritual, material, ok? E para que essa profecia fosse cumprida, seria necessário Israel estar junto novamente. Então, em 1948, Israel voltou a ser nação. Até então, passaram 2000 anos praticamente esparramados, espalhados pelo mundo. Então, para que a profecia pudesse se cumprir, o povo precisaria se juntar. Deus anunciou que eles se uniriam novamente, né? Aconteceu uma certa diáspora e agora eles voltam. E agora sim, nós acreditamos que essa geração é a geração que vai viver a tribulação, essa geração de Israel, ok? Bom, por que a gente precisa voltar para o livro de Daniel para entender isso aí? A gente vai mencionar alguns versículos aqui que mostram como Daniel e Apocalipse andam lado a lado, ok? Então, lá em Daniel, capítulo 9:27, quando Deus fala assim, 70 semanas, tá? Nós já falamos lá nos vídeos sobre as 70 semanas, que a palavra hebraica para semana aí é Shabua, que significa 7. Então nós estudamos que seriam 77 seriam determinados. E nós estudamos que seriam 77 de anos, ok? Estou sendo bem rápido, se tiver dúvida, volta nos vídeos lá, você tem muita informação lá. Então, 77 vão dar o equivalente a 490 anos. Tá? E nós falamos lá nos vídeos anteriores que seriam anos de calendário lunar, com meses de 30 dias, ok? Então são 12 meses com 30 dias, cada um totalizando 360 dias. Então são 490 anos vezes 360 dias. Por que é importante a gente falar de dias novamente? Então a gente vai ler aqui alguns versículos, tá? Presta atenção. Daniel menciona em dois momentos interessantes, 9:27 e 7, do 24 ao 25, sobre tempos. E a gente vê a repetição desse período. Eles estão falando do período que o tal opressor oprimiria Israel. O momento que o tal do anticristo estaria oprimindo Israel. Então, vamos ver que momento que é esse aqui. Ó. Nós já lemos que Daniel 9:27, na metade da semana ele rompe, então, metade de 7 anos, 3 anos e meio. Então, 9:27 eu já entendo, se eu entendo que 7 anos, que a última semana são 7 anos, e a metade de 7 anos são o quê? 3 anos e meio. Tá. Agora eu vou para Daniel 7, do 24 e 25. Preste atenção. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis,
e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ok? Então ele coloca aqui, ó, né? Se a gente for no aramaico, pegar um estudioso de aramaico, porque o livro de Daniel ele foi escrito parte dele em hebraico e parte dele em aramaico, tá? Se nós pegarmos a inscrição disso em aramaico, veja bem, foram 2 idiomas. O livro de Daniel não foi escrito em grego, tá? Ele foi depois traduzido para o grego no período da Septuaginta, quando fizeram, que foram 72 eruditos que traduziram o Velho Testamento para o grego, tá? Mas eu não estou falando do grego aqui, eu estou falando na língua que foi escrito Daniel. O livro de Daniel foi escrito em hebraico e aramaico. Em aramaico fala 3 vezes e meia, ok? 3 vezes e meia. Dá uma outra, fica até mais claro, ok? Então, a gente está falando sobre um período, né? Daniel 9:27 fala da metade, Daniel 7:24 fala de 3 períodos e meio, ok? Ou 3 anos e meio. A gente vai associando, né? Analisando e montando o quebra-cabeça, ok? Bom, agora nós vamos para Apocalipse. Olha, nós lemos um texto que parece até de Apocalipse, não é? Por isso, o grande paralelo entre... Aliás, Daniel é chamado de o Apocalipse do Velho Testamento. Tá? Um detalhe, tá? Presta atenção. Nos dias de João, existiam alguns livros chamados Apocalipse. Mas somente um foi canonizado, que é o Apocalipse de João. Os outros não são livros que foram canonizados, tá? O assunto escatologia era um assunto da moda, mas o de João foi o canonizado, tá ok? Então, olha o que diz em Apocalipse 13, do 4 ao 5. Um detalhe. A passagem que nós lemos agora de Daniel capítulo 7 fala de impérios que dominavam o mundo e de um império que vai dominar o mundo no final. E fala de um elemento que vai dominar, um opressor, tá ok? E o tempo de atuação desse opressor, que foi aí 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tá. Vamos lá para Apocalipse capítulo 13. Eu sei que confunde um pouco, assisto o vídeo 1, 2, 3 vezes, tá ok? E o Espírito Santo vai continuar falando ao teu coração, né? Olha só o que diz em Apocalipse 13, 4 ao 5, que fala também do mesmo grande líder político, né? E da sua perseguição aos judeus, aos santos, tá? Fala assim: e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfemas, e deu-lhe poder para agir por 42 meses. Se a gente pegar, ok? Pegar 3 anos, tá? 3 vezes 12, vão dar 36. Mais meio ano, que são mais 6 meses, vão dar 42 meses. Então, o Apocalipse está deixando claro que ele irá oprimir por 42 meses. Ora, se a profecia de Daniel 9:27, ela fala que na metade cessará, né, cessará o sacrifício, cessará o vínculo, a partir dali começa a opressão. Quanto tempo vai durar? 42 meses. Quantos são 42 meses? 3 anos e meio. Então, se citou na metade, é 3 anos e meio, né? Se nós entendemos que foram 7 anos,
tá? Metade, 3 anos e meio. Agora fala, ainda restam 42 meses. Quer dizer, só vai confirmando o conceito que é uma semana de anos. Só vai confirmando, tá? Os números, não tem como não fazer uma interpretação literal aqui. Tá? Eu tento me esforçar para espiritualizar isso, mas se eu não interpretar literalmente, eu não chego a lugar nenhum. Com todo respeito aos que pensam diferente, lembrando que a gente tem uma visão pré-tribulacionista, pré-milenista e dispensacionalista, tá ok? Bom, nós demos agora Apocalipse 13, do 4 ao 5. Olha o que diz Apocalipse 12, 13 e 14. Falando ainda do dragão, e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, entenda aqui a mulher Israel, ok? Que dera à luz a um filho homem, Jesus Cristo, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Tá? Aqui é um paralelo com a profecia de Daniel, capítulo 7, 25. Israel aqui, esse capítulo aqui, fala a respeito da relação de Israel com o filho que nasce, que é Jesus Cristo, e a perseguição, a serpente perseguindo aqui Israel. Tá? Veja bem, eu acabei de ler Apocalipse 12, 13 e 14. No mesmo capítulo, que fala de tempo, tempos e metade de um tempo, que a gente entendeu que são 3 anos e meio. Olha aqui, voltando um pouco, no versículo 5 e 6, fala assim: e deu à luz um filho homem, e a gente entende que é Jesus aqui, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Tá? Então, quem é que foi arrebatado para Deus e para o seu trono, a não ser Jesus Cristo? Olha, se quem gerou foi Israel, então a mulher é Israel, tá? E para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, ok? Onde já havia lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada. Veja bem, durante a grande tribulação, o anticristo vai perseguir Israel, Israel vai se esconder no esconderijo de Deus, tá, ok? Para ser alimentada, tá? Por 1260 dias. Se eu pegar 1260 dias e eu dividir por 30 dias, porque um mês tem 30 dias, ok? Então, nos meses do calendário lunar, tá? Vai lá ver os nossos vídeos das 70 semanas de Daniel. Se eu pegar 1260 dias e eu dividir por 30 dias por mês, eu vou ter 42 meses. Então são várias evidências que nos levam a entender que a última semana seriam o quê? Serão 7 dias. Tá ok? Bom, se a gente fosse estabelecer aqui um resumo da tribulação, então, se nós formos fazer um resumo da tribulação, alguém colocou de uma forma muito interessante aqui, ó. O que será esse período? Ele será a 70ª semana, tá? Que é um período de 7 anos, que se estende profeticamente entre a translação da igreja e o retorno de Cristo à sua glória. Então, o período a igreja sobe e depois volta com Cristo. Esse período de 7 anos. A translação da igreja e o seu retorno na sua segunda vinda. Tá? A 70ª semana também dá exata estrutura cronológica para os grandes acontecimentos registrados nos capítulos 6 a 19 do livro de Apocalipse. Então, a 70ª semana terá início com a realização de uma firme aliança
entre o futuro príncipe romano, tá? E aqui a gente começa a introduzir o conceito do novo Império Romano. Tá? E por que eu estou usando essa expressão? Daqui a pouco a gente vai analisar os impérios mundiais. E a gente pode chamar de um novo Império Romano. Tá? O governo do Anticristo será um novo Império Romano. Tá? E a aliança entre o novo Império Romano e o povo judeu. Tá? 4. No meio da 70ª semana, o príncipe romano reverterá subitamente sua postura, uma postura amistosa, né, para com os judeus e fará cessar os sacrifícios. Tá? Depois, a quebra da firme aliança entre os judeus e o príncipe romano iniciará um período inigualável de desolações para o povo judeu. Tá? O final desse período de 7 anos trará ao fim toda a série das 70 semanas, finaliza as 70 semanas e, consequentemente, introduzirá todas as bênçãos que estão contidas na profecia de Daniel, 9:24, né, em diante. Tá? Bom, agora aqui a gente vai entrar em alguns termos técnicos. Tá? O que significa grande tribulação? Tá? Se a gente pegar aqui a palavra grega para tribulação, ela pode ser tilipsis, tá? Que significa colocar uma carga sobre o espírito das pessoas. Então, a tradução da palavra tribulação é colocar uma carga sobre o espírito das pessoas. Isso é uma tradução no grego. Se nós pegarmos a Vulgata Latina, né, onde se usa o latim, né, quando o grego foi traduzido, o entendimento levou a colocar a palavra tribulum. Tá? Então, daí que vem a palavra tribulação, tá? Do tal do tribulum, que se refere a uma espécie de uma grade de debulhar trigo. Tá? Uma grade onde você debulha o trigo, você sacode o trigo ali, né? Ou seja, um instrumento que o lavrador usa para separar o trigo da sua palha. Então, se utiliza aqui a tribulação como um instrumento de purga. Tá? Agora, é muito importante a gente entender o seguinte, ó, analisada à luz do contexto bíblico, tá? A palavra tilipsis, tá? Ela pode se referir, tá, a um tipo de aflição, angústia, né? E às vezes tem um outro sentido escatológico. Tá? Às vezes você pode ter um sentido escatológico e às vezes não. Essa palavra é usada algumas vezes na Bíblia, mas em alguns momentos ela entra com um sentido escatológico. Tá? Eu posso usar essa palavra nas minhas tribulações da vida. Olha, temos tantas tribulações na vida, ok? E essa mesma palavra ela é usada em termos escatológicos. Mas como é que a gente pode dizer que ela tem uma entonação maior, ok? Quando se refere a algo escatológico? Vamos ver o que diz aqui, ó. Tá? Ela tem uma força maior, tá? Por exemplo, Mateus 24:21, ela é utilizada como grande aflição. Tá? Vamos ver o que o Senhor Jesus falou quando ele se fez valer dessa expressão, se referindo, obviamente, a algo escatológico. Né? Eu posso dizer que eu tive um dia atribulado hoje, sim, mas não, e poderia usar a palavra, né, essa palavra grega aí, tilipsis, ok? Mas quando eu vou falar da 70ª, eu vou usar essa palavra também, só que ela ganha todo um agregado aí de informações, tá, ok? Que nós vamos pegar 2 versículos. Mateus 24:21 diz assim: porque haverá então grande aflição, e aí Jesus dá a entonação, como nunca houve. Desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver.
tá ok? Então, Jesus ele falou assim, olha, desde quando começou, até agora e no futuro, tá ok? Não vai existir um momento com tão grande aflição como será naquele período. Tá? Segunda Guerra Mundial foi uma aflição? Sim. Não se compara com o que vai acontecer. Aliás, tá? A Segunda Guerra Mundial pode ser uma amostra do que pode acontecer. Tá? A Primeira Guerra Mundial é uma amostra também. Tá ok? As grandes perseguições é uma amostra. Tá ok? Mas Jesus, tanto é que Jesus falou assim, eu não tenho com o que comparar. Tudo que eu for analisar, eu tenho que dizer assim, vai ser menos do que vai ser na tribulação. Qualquer aflição que a gente possa encontrar na história, qualquer aflição, ela é chamada de inferior ao que vai acontecer no período da grande tribulação. Tá? Apocalipse 7,14 fala, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, esses são os que vieram da grande tribulação. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Tá? Estudiosos dividem a primeira etapa como tribulação dos 7 anos, os 3 anos e meio iniciais, e os 3 anos e meio finais como a grande tribulação. No começo dos 3 anos e meio estarão acontecendo que princípio de dores. Depois, se for possível, a gente vai talvez comparar Mateus 24, à medida que Jesus vai citando os acontecimentos, até falar serão princípio de dores, eles estão intimamente ligados com os selos, ok? Eu não sei se eu já publiquei isso em algum vídeo anterior, nessa sequência, tá? A gente começa às vezes esquecer, tá ok? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o novo Império Romano, tá? O novo Império Romano, ele já é uma realidade, tá? Ele não tem esse nome, mas a gente pode chamar de um novo Império Romano. Eu gostaria de ler aqui Daniel capítulo 7, um texto escatológico maravilhoso, ok? Depois a gente vai falar um pouquinho do Império Romano. Daniel 7, do 7 ao 14. E depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. Foi quando ele teve a visão dos impérios mundiais, tá? E eis aqui o quarto animal, que está se referindo ao período da tribulação, está se referindo ao novo Império Romano, ao Anticristo. Tá? O quarto animal, terrível e espantoso, é muito forte, o qual tinha dentes grandes, eram de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Esse animal que representa o império, ele era diferente dos outros impérios que dominaram o mundo antes. E olha o que ele faz. Pisa, despedaça, e quem que ele vai estar fazendo isso? Ele vai estar fazendo isso em que momento? Na segunda etapa da tribulação, ou seja, o período da grande tribulação. Versículo 8. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subia outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. E um ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. E o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um detalhe, ponta aqui é chifre. Nós já falamos que o chifre ele representa autoridade, representa poder, tá ok?
Então, chifre maior, chifre menor, como nós já falamos no livro do Apocalipse, não existe a palavra chifre, não existe a palavra anticristo, tá ok? Mas ela se refere a essa liderança como pontas, como poder, como chifres, tá ok? E olha o que diz aqui, ó. E agora falando de Cristo, o ancião de dias, né, com veste branca, né? E aí diz que, versículo 10, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam. Oh, aleluia. E milhões estavam diante dele. Aqui é Jesus, aqui não é o anticristo mesmo. Ele se assentou para o juízo e abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto. O anticristo será morto. Ele será lançado, né, no lago de fogo e enxofre. Nós até falamos que ele inaugura o lago de fogo e enxofre. Ok? A besta e o falso profeta. O anticristo e o seu assessor espiritual, né, o falso profeta. E estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. E o seu reino é o único que não terá fim, que não será destruído. Ok? Olha que interessante. Ó. Em linhas gerais, a gente vai fazer uma análise agora do capítulo 2 de Daniel e do capítulo 7. A gente já fez uma relação do 7 com o 9 e lá com o Apocalipse. Agora a gente vai fazer do 2 com o 7. Tá? No capítulo 2 nós vemos a estátua de Nabucodonosor, ok? E a gente viu cabeça de ouro, peitoral de prata, bronze, pernas de ferro, que inclusive se divide em dois. Tá? Então a gente já em algum momento falou que ouro foi o mais nobre, o mais poderoso, o mais unânime, tá ok? De todos os impérios foi o de Nabucodonosor, tá ok? Mais homogêneo, tá ok? À medida, nós já falamos que os metais mais nobres na estátua estão da cabeça para baixo, tá? Então, o ouro é muito mais nobre que o bronze, do que a prata, mais nobre do que o bronze, mais nobre do que as pernas de ferro. Tá? E em Daniel 2 fala que no final, lá nos pés, né, dos seus artérios, nós teremos o quê? Uma mistura de ferro com barro. Então, e com 10 dedos. A gente vê na Apocalipse os 10 chifres, os 10 reinos, ok? E os estudiosos entendem que ferro e barro não formam liga. Por não formar liga, ele é frágil. Então o governo do anticristo ele não vai ser, como é que fala, poderoso como foi o de Nabucodonosor, glorioso. Porém, ele vai cumprir um papel devastador, ok? Sobre as nações, ok? Mas ele não vai ser unânime, por isso a fragilidade dele, ok? Então muitos tolerarão ele, ok? Mas ele não será unanimidade mundial, tá? Vamos continuar falando aqui, ó. E a Bíblia fala em 2 que uma pedra é lançada na base da estátua. Essa pedra é Cristo, tá? Foi lançada, né? Ela é lançada na base e ela esmiuça esse império, tá ok? Porque o Senhor Jesus ele vem e ele destrói, ele põe fim ao ciclo de impérios mundiais
que estão estabelecidos na estátua de Nabucodonosor. Ele põe fim e aí ele estabelece o seu império, o milênio, okay? Onde ele vai reinar, ok? E de Sião sairá a lei, porque ele vai estar em Israel dominando o mundo, reinando o mundo, ok? E a igreja como sua esposa. A Bíblia fala que se formos fiéis, né, ele permanece fiel. Se não o negarmos, a Bíblia diz que nós reinaremos com ele. Né? Agora, então o capítulo 2, ele vai falando até o momento que ele é destruído. Tá? Então entender que cada metal ali é um império. Ok? Então você tem, por último, o Império Romano. Tá? Então você teve o Império de Nabucodonosor, você teve o Medo-Persa, que foi o de prata, depois você teve o de bronze, que foi o Império Grego, e depois você teve o Império Romano, que foi o de ferro, que depois ele se dividiu em Constantinopla, né, e Roma. Então, cada perna representando uma base do Império Romano, que depois teve um final. Tá? Agora, ele vai ressurgir. Tá? Então, Daniel capítulo 7, nós temos a visão de 4 animais. Tá? Esses 4 animais, eles representam a história moral de cada império e a história religiosa. Por exemplo, né, fala de quatro animais, um parecendo o leão. Tá? O leão, que seria a Babilônia, o urso, que seria o segundo animal e representa a prata, que seria o governo Medo-Persa, tá, ok? 2 braços, tá, ok? Depois você tem, no versículo 6 do capítulo 7, um leopardo, que simboliza a Grécia, tá, ok? Depois você tem um animal terrível, que seria Roma, tá? Que ela se estende até ter 10 dedos da estátua. Veja bem, os 10 dedos da estátua correspondem aos 10 chifres, tá? Do animal e aos 10 da besta. Esse animal tem 10 chifres. Então, na estátua são 10 dedos, aqui são 10 chifres. E você vê lá também chifres, reinos, lá em Apocalipse 13, e também 13:1 e 17:12. Bom, na realidade, esses 10 chifres, tá? Eu lembro numa revista da Escola Dominical, da CPAD, acho que de 82, tá? Eles apontavam que os 10 chifres eram cada um país do mercado comum, do mercado comum europeu. Era um entendimento, estava se tentando se entender. Hoje já se percebeu que foi um erro de entendimento, de interpretação, que já passou de 10, hoje tem, sei lá, 20, 25, já perdi a conta. Né? No entanto, o entendimento é que são 10 regiões administrativas. Okay? Então, o Império Romano ele vai ser, são 10 regiões administrativas que abrangerão um território maior do que o antigo Império Romano. Tá? O novo Império Romano dará apoio ao anticristo, conforme Daniel 7,25, mas será um governo instável, conforme Daniel capítulo 2, 41 e 43. Liga de ferro com aço. Tá? Será um governo marcado por guerras, Daniel 7,24, e por sistemas políticos distintos, ferro e barro, Daniel 2,33. Tá? A gente vai tentar colocar, eu não sei se a nossa irmã Kátia vai conseguir colocar no vídeo aí, uma tabelinha, tá? Que faz uma relação entre os períodos, né? Onde você tem, do lado esquerdo aí, Babilônia, Medo-Persa, Grego e Romano. São as nações, ou os impérios, tá? Depois você tem o período que elas dominaram o mundo, ok? A posição delas na estátua profética, com Babilônia cabeça, Medo-Persa peito e braço, Grego ventre e coxas, Roma pernas e pés. Tá?
Aí você tem os metais, tá, ok? Ouro, tá? Prata, cobre, ferro e barro, e os animais simbólicos, tá? Um leão alado, um urso destruidor, um leopardo alado e um animal espantoso, tá? Olha, nós poderíamos fazer uma aula, somente uma aula, falando sobre os animais, tá? Se você for pesquisar, você vai encontrar a característica de cada animal e você vai entender por que Deus associou aquele império àquele tipo de animal, ok? Senão a gente não acaba tão cedo, né? Vamos lá. Não que a gente queira acabar, mas também a gente não quer aprofundar a um nível que desestimule as pessoas, tá? Bom, veja bem, o Império Romano, tá? O novo não é uma hipótese, a gente já conversou sobre isso, ok? O Império Romano ele foi fundado em 753 a.C., ok? Moisés já tinha falado sobre eles em Deuteronômio 28, do 49 ao 50, quando ele fala: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não atentará para o rosto do velho, nem se apiedará do moço. Quer dizer, uma nação terrível, né? Um império terrível. Eles colocaram a paz mundial na base da pancada, né? O mundo ficou pianinho, por quê? Porque eles, né, algum movimento eles iam lá e detonavam, matavam, né? Em duas ocasiões distintas, o profeta Daniel refere-se tipologicamente ao Império Romano, tá? Daniel 2,40 e Daniel 7,7. Tá? O que ele diz? Daniel 2,40. Sua aparência exterior, tá? A respeito da. Ele se refere tipologicamente, tá? A sua aparência exterior. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo. Como ferro quebra todas as coisas. Ele esmiuçará e quebrantará. Lembra lá da estátua? Ferro. Tá? O seu caráter, está lá em Daniel 7,27. Tá? Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas, 10 chifres. Okay? No capítulo 13 de Apocalipse, a gente vê uma relação aí, né, dessas pontas aí, perfeita harmonia. Tá? Bom, aconteceram várias tentativas de reerguer o Império Romano, tá, ok? Durante os séculos, tá? Teve o tal do Sacro Império Romano Germânico, que não deu certo. No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte tentou novamente, com um exército formidável, levantar um novo Império Romano, ok? Não conseguiu. Depois nós tivemos uma tentativa também de Adolf Hitler, que fracassou também, tá, ok? Não adianta o homem tentar, tá? O Império Romano ele vai surgir, tá? Quando o Senhor arrebatar a igreja, tá? Está nele o controle, né? A gente já discutiu que o novo Império Romano será constituído a partir de 10 unidades, tá, ok? E que serão áreas administrativas, tá, ok? Não são 10 países, e sim regiões administrativas, tá? Que inclusive terão uma extensão territorial maior do que o antigo Império Romano, tá? É importante a gente entender que o novo Império Romano vai ser a base para o domínio do Anticristo. E o domínio dele abrangerá tanto a economia, como a política e a religião, essas três áreas. Tá?
A gente sabe que, embora ele se reerga, a pedra vai ser lançada na estátua, Cristo vai destruir. O Senhor Jesus, na sua segunda vinda, ele vem, é a pedra sendo lançada. A pedra sendo lançada na base da estátua, é quando Cristo vem. Quando ele vem, acabou a conversa, tá ok? Finalizou os impérios humanos. Agora vai começar o império do Senhor Jesus, né? Eu queria finalizar essa aula falando a respeito de um tratado em 1957. Tá? O pastor Antônio Gilberto, saudoso, né? Ele escreveu no seu livro Calendário da Profecia, ele menciona, né, numa das páginas do seu livro, tá, que no dia 23 de maio de 1957, estou lendo um pedaço do livro dele. Um tratado foi assinado em Roma, que sem dúvida foi o primeiro passo do cumprimento da antiga profecia de Daniel sobre a existência da futura confederação de nações, como última forma de expressão do poder gentílico mundial. A profecia está no capítulo 2 e é repetida no capítulo 7. No Apocalipse era também vista a partir do capítulo 13. E esse tratado teve vigência a partir de 1º de abril de 1958. Né? Assinou em 57 e a partir de 1º de abril de 1058. Qual o objetivo desse tratado? O seu objetivo fundamental é a unificação da Europa, tá? Mediante a formação dos Estados Unidos da Europa. Os 6 membros fundadores foram Itália, França, Alemanha Ocidental na ocasião, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Okay? Novos membros foram admitidos mais tarde. Okay? A gente vai continuar falando sobre o período da Grande Tribulação. Tem muitas curiosidades. Os vídeos que seguem, a gente vai estar colocando algumas curiosidades, como as 2 testemunhas, tá? Quando Jesus fala lá em Mateus sobre as grávidas, quem são as grávidas, né? Vamos falar um pouquinho da sequência da abertura dos selos, né? E até chegar no momento da segunda vinda de Cristo, tá ok? Que Deus nos dê graça, ok? Para que a gente possa estar fornecendo um material com qualidade para vocês. Se você tem gostado, eu peço para você que pegue esses links e compartilhe com seus amigos, né? Envie o link, né? Se você está sendo abençoado, permita que outros possam ser abençoados. Nós estamos fazendo um esforço nesse período da pandemia para pelo menos conseguir ter um pacote escatológico, né? Você ter aí a pandemia deixar um legado para quem quiser meditar. Então, você que acompanha nossos vídeos, né, compartilha, tá bom? Deus abençoe e ore pela minha vida. Até a próxima. A Grande Tribulação, Mateus 24. E o irmão entregará à morte o pai, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão na grande tribulação. O resto é só uma centelha do que vai acontecer. Todos aqueles que apareceram como eu sou o Cristo, é uma centelha do que vai acontecer no período da tribulação. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!